perguntas, tá bom? Tá pronto já, Diácono? Pronto, já vai começar, viu, irmãos? Então, que vocês possam também ser curiosos, não é? Eu sei que são muitas perguntas, ou melhor, são muitas dúvidas que não vai dar, talvez, para tirar todas, mas pelo menos as principais, certo? Então, bom estudo para todos nós, que nós possamos estar com a Bíblia aberta, se tiver uma citação, a gente acompanhar e fazer realmente as anotações. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Amém, né? Preciso saber que eu vou precisar contar com todos vocês, né? E para isso, vou precisar que vocês mostrem que estão aí comigo, tá bom, irmãos? Né? Para que nós estejamos nessa manhã falando acerca desse assunto tão importante que é a Bíblia Sagrada. O nosso tema principal, o nosso seminário que começou no sábado passado é a fé cristã. E hoje nós vamos abordar um dos temas da lição. Como eu falei para os irmãos, como falamos, nós não estamos seguindo aquela sequência das lições semanais. Nós escolhemos alguns temas que nós achamos que deveríamos estar colocando dentro desse seminário como um dos temas que precisávamos abordar antecipadamente. E hoje nós trouxemos o tema: a Bíblia é um livro confiável? Interessante, irmãos, é que talvez perguntando isso para nós que já somos cristãos, e todos vocês que estão aqui, parece estranho, né, que nós estejamos perguntando para vocês se a Bíblia é um livro confiável. Vocês poderiam até me responder assim: se a Bíblia para mim não fosse um livro confiável, eu nem estava aqui hoje. Mas o nosso propósito é não apenas falar com você que está aqui, mas o foco desse seminário é alcançar também outras vidas, para que esses possam ter as suas dúvidas tiradas com relação ao que a Bíblia diz acerca dela mesma. Nós não iremos buscar outros recursos para mostrar a confiabilidade da Bíblia. Nós vamos, através da própria Bíblia, mostrar o que de fato ela é. Amém, irmãos? Vocês trouxeram Bíblia? Amém. Amém. Cadê as Bíblias, irmãos? Eu gosto de Bíblia. Cadê? Olha só que maravilha. As Bíblias estão aí. Então, não guarde elas, não. Quando eu falo Bíblia, mostra aí, você poderia ter suspendido o seu celular, que eu ia entender que você estava com ela aí também, viu? Porque o importante é que nós temos a Bíblia, se é a física, se é a virtual, não importa, o importante é que nós tenhamos a Bíblia e estejamos lendo ela o que quer que nós sejamos. Aliás, isso facilita bastante, né? A Bíblia virtual, por exemplo. Nós estamos no ônibus, nós estamos lendo, aqueles que estão trabalhando em uma folgazinha, em um momento está ali com ela, que pode estar lendo, então ela nos dá esse acesso que é muito bom, né? Muito importante. Então, irmãos, eu gostaria de fato da atenção de todos nós. Eu vou tentar aqui ao máximo resumir, porém esse assunto, quando se trata da Bíblia, é um assunto que de fato a gente precisa pesquisar, a gente precisa ir lá dentro da Bíblia, buscar alguns recursos para que nós possamos de uma forma satisfatória apresentar para os irmãos e não saiamos, e principalmente para aqueles que nos ouvem, não saiamos daqui com a dúvida em ver os irmãos que já chegaram aqui, senão eu tenho plena confiança e acredito totalmente na Bíblia. E depois que eu acabar aqui, os irmãos saírem e disserem assim: e agora eu fiquei na dúvida, eu já não sei mais se eu acredito. Não, a ideia é essa. Então, por isso que nós vamos aqui gastar um tempo, mas claro, não ultrapassarei além daquilo que devo, para que nós possamos entender bem acerca da Bíblia. Nós vamos utilizar, irmãos, um texto que está ali em 2 Timóteo 3, no versículo 16, e a palavra fala assim, um texto bem conhecido de todos nós. E a palavra nos revela: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a
instrução na justiça. Então aqui o texto está dizendo, irmão, já começa dizendo, se nós prestarmos bem atenção aqui, nós já vamos encontrar resposta para as nossas indagações, para as nossas perguntas. Dentro desse texto aí, a gente já vai começar a ter aí um leque começando a ser aberto. Quando ela diz que toda a escritura é inspirada por Deus, nós vamos encontrar, já temos a resposta aqui para algumas indagações. Diz que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Que livro é esse, irmãos, que serve para tudo isso? Que livro é esse, que logo no seu início ela já vem nos dizendo aqui que serve para tudo isso aí, Olha só que coisa interessante. Bem, irmãos, o nosso propósito, na verdade, nesse seminário é falar acerca da confiabilidade da Bíblia Sagrada. E nós juntos aqui vamos entender que, apesar dos ataques que muitas vezes a Bíblia sofre, na tentativa que muitos têm em desacreditá-la, nós devemos levar a sério aquilo que ela ensina e praticar o que ela ordena, e mais importante ainda, defender a nossa fé. Por que defender a nossa fé? Lembre que a série de lições desse período que nós estaremos estudando, ela vem falando da apologética, que é a fé cristã, defesa da fé cristã de uma forma racional, de uma forma inteligente. Mas para você defender a sua fé cristã, você precisa conhecer aquilo que você vai defender. Você não pode defender algo que você não conhece, algo que você não domina. Para você defender, você precisa dominar. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Porque se você for questionado, se você tiver a sua fé questionada na palavra de Deus, você precisa estar apto, eu preciso estar apto a responder aquele questionamento sem mandar o WhatsApp para o pastor. Que às vezes acontece, A gente, é claro que nós não sabemos tudo, naturalmente. De repente os irmãos podem me fazer uma pergunta hoje aqui e que eu não saiba responder de imediato, mas eu vou dizer assim, eu posso garantir para os irmãos que eu não vou incomodar o pastor, não vou mandar usar para ele não, mas eu vou levar a pergunta para casa e vou dizer assim para os irmãos, eu posso responder na próxima semana? Mas não fique confuso com relação a isso não. Aí na próxima semana eu vou analisar, vou ler aí, eu disse, meu Deus, eu não achei isso aqui, essa pergunta que os irmãos fez, e vou encontrar e vou trazer para os irmãos na próxima semana, dizer, irmão, aquela pergunta que você fez é isso, isso e isso aqui. E você não vai ficar sem a pergunta, sem a resposta para a sua indagação. Pelo poder do nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Então, a gente de fato precisa conhecer, nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos entender a palavra de Deus e o que ela diz acerca de si mesmo. Se hoje, irmãos, nós fôssemos indagados, se alguém nos parasse e dissesse assim, nos perguntasse assim, olha, me diga uma coisa, como é que você prova que a Bíblia, ela é verdadeira? Como é que você vai me provar que a Bíblia ela é confiável? Se você for parado por alguém que lhe faça essa pergunta, a queima-roupa, inesperadamente, será que nós gaguejaremos para responder a essa indagação ou de uma forma imediata nós dizemos, olha, sabe por que a Bíblia é confiável? Porque o texto tal diz isso e isso, porque a Bíblia é isso e isso, porque a Bíblia também acerca desse livro, ela diz isso e isso, e você vai encontrar diversos recursos para provar que a Bíblia existe. Porém, irmão, existe uma coisa que nós precisamos entender. Nós vamos falar acerca da confiabilidade da Bíblia, porém, nós não vamos convencer ninguém. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho a convicção, eu acredito e a defendo. Mas eu não vou poder convencer aquele que de repente me ouve nesse momento e diz assim, não, eu não acredito, você pode me dar prova quando você quiser, você pode abrir textos e mais textos, mas eu vou continuar sem acreditar. Aí é Deus quem vai fazer a obra, A semente vai ser plantada e no momento certo ela vai começar a brotar ali, vai florescer, e como esse que diz que não acredita em absolutamente nada, quando ele menos esperar vai estar dando fruto pelo poder do nome do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, acerca dela, que ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus é viva, irmãos. E por que a palavra de Deus é viva, irmãos? Por que a palavra de Deus é viva?
Porque o nosso Deus, irmãos, já que estamos falando da palavra dele, o nosso Deus, ele não está morto, o nosso Deus vive. Por isso que a sua palavra é viva e ela é eficaz. Ela é perfeita. Mas vamos lá, né? Eu disse que precisamos ganhar o nosso tempo aqui, nós vamos de fato ganhar o nosso tempo. Na semana passada, quando nós dissemos aqui, nós estivemos tratando acerca da existência de Deus. E nós podemos sim crer nele, porque a Bíblia, ela aprova, irmãos, a existência de Deus. Né? Nós aqui costumamos cantar um louvor muito interessante. Aliás, eu vou pedir ajuda dos irmãos nesse refrão aqui. No refrão não, no início do louvor, que diz mesmo assim, olha, cante comigo. Porque dele por... Aleluia. Mais uma vez, irmãos. Olha só, Colossenses 16, 17 e 18, o que é que diz? Acerca da palavra de Deus. A partir do 16: porquanto neles foram criadas todas as coisas. Aqui eu estou me referindo ainda à questão da existência de Deus, só para a gente confirmar aqui e passar à frente. Porquanto nele foram criadas todas as coisas. Se alguém me perguntasse acerca da existência de Deus, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Ele existe, irmãos. Aqui está a palavra de Deus que nos afirma isso. Se aquela pessoa que está ouvindo vai acreditar, nesse caso não me compete convencê-lo. É o Espírito Santo, como eu disse, que vai fazer a obra, e ele faz, irmãos. Ele faz. Sabe por que o Espírito Santo ele faz a obra? Porque ele fez um dia na minha vida, e ele fez também um dia na sua vida. Por isso você está aqui, porque você teve um encontro com Deus, e você o conheceu, e você acreditou nele e acreditou na sua palavra. Essa palavra vida eficaz, essa palavra transformadora, que lhe transformou, que lhe alcançou, que lhe transformou e me transformou também pelo seu poder, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje, sem dúvida alguma, nós vamos também falar de fé, e nós estaremos focando na confiabilidade assim da Bíblia. E aí agora eu gostaria já de fazer algumas considerações acerca da Bíblia, irmãos. A palavra Bíblia, ela vem do grego biblos, que é um livro, né, escrito no papiro, e um papiro de tamanho pequeno era chamado de bíblio, né, quando ele era pequeno. E vários desses papiros juntos, ele então compôs a Bíblia. Ele foi dessa forma, né? Foi composto a Bíblia, né? O ajuntamento desses pequenos papiros chamado Bíblia, né? Por isso, se traduzida literalmente a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos, né? Coleção de livros pequenos. Desculpe, irmãos, eu esqueci desse detalhe, né? Eu remudo aqui o defeito e nós vamos lá que a partir de agora vamos lembrar, né? Pronto. Ela é um conjunto de escritos superiores a todos os outros produtos literários. São livros por excelência, ou seja, ele está acima de qualquer coisa, acima de tudo. O termo Bíblia, irmãos, ele não se encontra escrito na Bíblia, por incrível que pareça. Se você for pegar aí a sua Bíblia, você não vai encontrar o nome Bíblia dentro da Bíblia. Você não vai encontrar. Mas quando a Bíblia ela fala acerca de si mesmo, né? Olha só o que aqui acontece. Você vai encontrar lá dentro da Bíblia, exemplo em Isaías 34:16.
ela se refere como livro do Senhor. Aí quando você lê esse texto que eu citei, você vai encontrar: buscai no livro do Senhor e lede. Olha aí, a Bíblia falando dela mesma, como livro do Senhor. Buscai no livro do Senhor e lede. Depois ela é conhecida como palavra de Deus. Aí Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, como eu acabei de citar aqui. Ela é conhecida também como escrituras, lá em 2 Timóteo 3:16-17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Em seguida ela é conhecida também como a palavra de Deus. A palavra de Deus: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, Colossenses 3:16. E por fim, ela é conhecida também como a palavra da verdade. A palavra da verdade. João 17:17. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E vamos prosseguindo aqui com algumas informações acerca da Bíblia. Já que nós vamos falar da Bíblia, nós precisamos dar informações acerca da Bíblia, para que os irmãos compreendam bem essa questão, né? Então nós vamos aí ver algumas informações acerca da Bíblia. Olha só, algumas pessoas tive fazendo uma pesquisa, né? Então lá eu encontrei, por exemplo, né, que a Bíblia ela já teve 6 bilhões de cópias vendidas. Pelo menos nesse site que eu fui pegar, eu não sei se hoje nós temos um outro mais atualizado com um número maior, mas até então 6 bilhões de cópias vendidas. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de Bíblia. Significa dizer então, irmãos, que o Brasil, os brasileiros estão lendo a Bíblia. Amém. Agora existe uma questão interessante, irmãos, né? Que os irmãos disseram bem, né? Mas existe uma coisa interessante: a diferença entre ler e de fato, né, absorver, ouvir, colocar na mente, no coração, né? Já viu aquela expressão? Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim: olha, você está ouvindo, mas não está escutando. Aquela pessoa diz assim: não, ok, tudo bem, mas se você perguntar alguns momentos depois acerca daquilo que você perguntou, a pessoa vai dizer assim: você falou o que mesmo? Você ouviu, mas não escutou. Então, quando se diz assim que a Bíblia ela é lida no Brasil, né? O Brasil é o segundo maior produtor de Bíblia, é o livro mais vendido também, e aqui no Brasil as pessoas estão lendo. O que é que acontece? A gente precisa entender que às vezes o simples fato de nós estarmos lendo a Bíblia não significa dizer que nós estamos aceitando. Algumas pessoas leem a Bíblia simplesmente como best-seller, tem na sua estante guardada como um amuleto, coloca aberta no Salmo 91, mas se você for ver, na verdade, ela só abriu e viu que o Salmo 91 estaria, abriu lá e deixou, mas nem leu o Salmo 91 para saber o que de fato o Salmo 91 está dizendo. Isso aqui não é uma crítica não, irmãos. Nós estamos apenas falando acerca da importância de fato de nós conhecermos a palavra de Deus e colocá-la em nossos corações, né? Lembra lá o que o texto da palavra do Senhor nos diz assim: olha, escondi a tua palavra no meu coração para o quê? Para não pecar contra ti. Se eu escondo a palavra de Deus, se eu guardo a palavra de Deus no nosso coração, no meu coração, eu vou saber o que é que Deus quer que eu faça, eu vou entender o que é que Deus fala comigo, e eu não vou errar contra Deus. Eu não vou pecar contra Deus, porque esse livro, né, a Bíblia Sagrada, ela vai nos orientar, vai nos mostrar a forma como eu devo me comportar diante de Deus. Então, por fim, irmãos, ele também fala que é o livro mais lido e vendido em todo o mundo. Por fim, traduzido para quase 3.000 idiomas e ocupa o primeiro lugar do ranking há mais de 50 anos. Qual é o livro, irmãos, que ficou em primeiro lugar há mais de 50 anos como o livro mais vendido? Você conhece algum? Eu conheço. Você disse que não conhece, eu vou apresentar para você um. Você conhece, irmão? A Bíblia Sagrada.
há mais de 50 anos, irmãos. Olha só, é Deus, é a palavra de Deus, é viva, é eficaz. Então, como dizer que essa palavra, irmãos, como dizer que a Bíblia não é confiável? Se não fosse confiável, as pessoas não estavam adquirindo. Por fim, ela, mais de 3,9 bilhões de exemplares têm sido vendidos no mundo. Então, eis aí algumas informações acerca da Bíblia. Diante então, irmãos, agora de tais informações, eu posso perguntar para vocês assim, talvez algumas pessoas também se questionem e digam assim: o que é que faz esse livro ser tão diferente? O que é que faz esse livro ser tão importante que qualquer outra literatura? Eu vou estar repetindo isso aqui, viu, irmãos, muitas vezes. A resposta para essa pergunta é bem simples. Por que esse livro é o mais importante, irmãos? Porque ele tem esse grau de importância. Porque ele não é um livro comum. Vou repetir para vocês. É a palavra de Deus. Amém. Porque é a palavra de Deus. Simples assim. Irmãos, a Bíblia, ela é uma coletânea de livros, não é isso mesmo? Ela tem um total de, todos nós já sabemos disso, 66 livros, né? Que é a sua composição, com 66 livros, e ela se divide em 2 blocos. Que blocos são esses? Simples assim, os 2 blocos que a Bíblia se divide: o Antigo Testamento com 39 e o Novo Testamento com 27. Todos nós conhecemos e sabemos muito bem isso. Todos os livros do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, eles não foram, irmãos, originalmente escritos em capítulos e versículos, mas eles foram divididos posteriormente. E essa subdivisão da Bíblia, na verdade, em capítulos e versículos, ela não foi feita nos escritos originais, foi realizada século depois. Ela foi realizada século depois. O Davi, ele já quer me fazer uma pergunta. Davi, ele veio para mim, por favor, mas faça a sua pergunta. Sim. Não. Isso aqui está um pouquinho na frente dele. Eu vou te responder essa pergunta aqui na sequência, tá bom? Eu vou te responder aqui. Não, com certeza eu vou responder para você aí, que já está aqui dentro. Aí na hora você apenas me sinaliza que você vai me dizer se você compreendeu, se está respondendo de fato a sua pergunta, tá bom? Pronto, vamos lá então, irmãos. Então, irmãos, falando então dessa divisão da Bíblia, que antes ela não foi escrita nos seus originais, ela não foi escrita em capítulos e em versículos, e mais tarde, isso foi realizado, essa subdivisão da Bíblia, pelo professor, eu não sei se eu vou aqui citar de uma forma correta o nome dele, mas eu vou ler como está aqui, Langston, não sei se é essa de fato a expressão. Aí lá vai. Ele é professor da Universidade de Paris e dividiu a Bíblia em capítulo no ano de 1927. Foi quando a Bíblia foi dividida. Depois, Stephanus, que é um impressor parisiense, ele acrescentou a divisão em versículos nos anos de 1551 e 1555. Nessa última data foi impressa a primeira Bíblia completa com divisões em capítulos e em versículos, porque no original ela não era dessa forma. Os 39 livros do Antigo Testamento, ele pode ser classificado em 4 categorias, irmãos. Que categorias são essas? Bem, nós temos aí o Pentateuco. E o que é o Pentateuco? O Pentateuco é a coleção dos 5 primeiros livros do Velho Testamento. Compreende-se aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é os 5 livros. Nós temos também o livros históricos, com 12 livros, que vai de Josué a Esther. Nós temos aí os livros poéticos, com 5 livros, que vai de Jó a Cantares. Vão guardando aí essas informações, irmãos. Eu trouxe aqui se o HD estiver enchendo muito, irmãos, me avisa aí, para que os irmãos... Aliás, não, eu tenho certeza que o HD de vocês é aquele HD que suporta aí muita informação, com certeza. Então vamos lá, Eu parei aonde? No poético. Depois nós temos os livros
profético, que são os 5 livros que vai de Jó a Cantares. Temos também os livros poéticos, depois os proféticos, com 17 livros que se dividem entre profetas maiores, com 5 livros que vai de Isaías a Daniel, e os profetas menores, com 12 livros de Oséias a Malaquias. Mas, Diácono, que história é essa de profetas maiores e profetas menores? Que negócio é esse? Por que essa coisa, né? Será que é questão de tamanho? É porque um era mais alto do que o outro? Será porque um era adulto e outro era criança? Bem, eu brinco assim, irmãos, mas são informações que a gente precisa entender nos seus detalhes, né? Então, para a gente entender essa subdivisão entre profetas maiores e menores, ela não indica aqui, irmãos, que eles tiveram mais ou menos importância, né? Os profetas maiores foram mais importantes que os profetas menores. Não se tratam disso, né? É simplesmente porque os maiores foram que escreveram mais e os menores foram que escreveram menos, de uma forma bem simples. Veja, ele não tem nenhuma complexidade aí, que escreveram menos, né? Pronto, vamos lá. Quem foram então os profetas? Quem foram então os profetas maiores? Nós temos aqui, como citando, sendo profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Não sei se está dando para os irmãos entenderem, irmãos, tranquilo? Está dando, né? Então, vamos lá, seguindo aqui em frente. Uma curiosidade bíblica aqui. Os irmãos já pararam para pensar em quantos capítulos e quantos versículos tem a Bíblia? Os irmãos já pararam para pensar isso? Aí, né, está exigindo demais também. Tudo bem que a nossa HD, né, está aí muito bem, mas aí já está exigindo muito. Mas vamos lá então para essa informação também, irmãos. A Bíblia contém 1.189 capítulos e 31.105 versículos. Eis aí, né, como a Bíblia ela se compõe aí, né? O maior versículo, não sei se os irmãos já tiveram essa curiosidade de procurar. O maior versículo nós vamos encontrar no livro de Esther. Esther 9, ou seja, Esther 8, versículo 9. É o maior versículo. Esther 8, versículo 9. Se os irmãos quiserem tirar a dúvida aí, vocês estão com a Bíblia. Se não for, você vai dizer, você está equivocado, não é isso não, minha Bíblia não está dizendo isso não. Mas vá conferindo aí na sua Bíblia depois. O menor versículo está lá em Jó 3, versículo 2. E ele, algumas versões, como hoje nós temos várias versões, né? Por exemplo, eu peguei de 2 versões. Uma diz assim: disse Jó, apenas isso, o versículo. E o outro, nós vamos encontrar a expressão dizendo, apenas isso. Então esse é considerado o menor versículo da Bíblia. Jó 3, versículo 2. O maior capítulo, aí agora a gente já sabe, né? Que os irmãos pesquisam muito sobre isso. O maior capítulo está em Salmo 119, né? Que possui 176 versículos. Esse é o maior capítulo e tem 176 versículos. Irmãos, é assim, como nós estamos em um seminário, então o que é que acontece? Uma das características é justamente dar informação, né, para que os irmãos adquiram, né, e estejam cientes, né, acerca daquilo que nós estamos propondo a falar, acerca do tema que nós estamos propondo a falar. Mas vamos lá, então, irmãos. Eu acho que agora eu vou responder a pergunta de David, né? Um pouquinho à frente. Quanto aos 27 livros do Novo Testamento, irmãos, ele pode ser classificado agora em 4 categorias. Nós falamos do Antigo, agora no Novo Testamento, eles são classificados em 4 categorias. Que categorias são essas? Os Evangelhos, com 4 livros, que vai de Mateus a João. Nós temos os livros históricos, né? História, com um livro que era o de Atos dos Apóstolos.
Nós temos também as epístolas com 21 livros, né? Ele se subdivide aí em epístolas paulinas com 13 livros, de Romano a Filemon, e as epístolas gerais com 8 livros, que vai de Hebreus a Judas. Por que epístolas gerais, irmãos? Aqui de uma forma bem superficial, falando aqui por cima, só para a gente entender, epístolas gerais, porque essas epístolas foi considerada que foi escrita para um público geral, vamos dizer assim, não foi para um público específico. Nós vamos encontrar alguns livros que nós vamos dizer assim, o apóstolo, ou carta escrita à igreja tal, carta escrita a tal pessoa, e essas epístolas gerais são as epístolas que foram escritas para um público, vamos dizer assim, geral, né? Não específico, né? E claro, serve para todos, mas de uma forma geral. Deu para entender direitinho, irmãos? Pronto, vamos prosseguindo aqui. Eu acho, como eu falei, que aqui agora nós vamos responder a pergunta de Davi. Você perguntou por que os livros, Davi? Tira aí por que o livro. Porque não foram postos? Pronto, vamos lá então. Seguindo. Muito bem, Davi, obrigado por perguntar, né? Nós vamos então a essa resposta aqui agora. Esses livros que não foram colocados na Bíblia, irmãos, ele foi chamado de livros apócrifos. Olha só que coisa diferente, né? Por que livro apócrifo? Eles são os sete livros a mais que aparecem em algumas Bíblias ou em algumas versões bíblicas, principalmente a Bíblia Católica. Nós vamos encontrar isso. Eu já tive a oportunidade de ler, né? Eu trabalhava no Hospital Aliança e na portaria tinha uma Bíblia mais ou menos desse tamanho, né? Católica. Era verdade mesmo. E ela ficava aberta ali, as pessoas, muitos entravam, né? E aí ali abriam, e aí liam alguns textos ali, aí iam embora, outros paravam, alguns até sentavam, né? E liam ali alguma coisa. Aí eu tive a curiosidade de ver e eu descobri esses livros ali. Daí eu fiquei na curiosidade e fui pesquisar também para saber por que esses livros eles eram ali acrescentados. Então, respondendo a sua pergunta aqui, Davi, esses livros, eles foram, né, eles estão em algumas versões bíblicas, principalmente na católica, e ele é composto por Macabeus, depois vem Judite, nós temos aí Baruque, acho que é por isso que Baruque tem esse nome, né? Quem sabe, né? Nós temos aí Baruque, nós temos também Tobias, Eclesiásticos e Sabedoria. Pronto. E, curiosamente, um acréscimo de 2 capítulos ao livro de Daniel. O livro de Daniel, então, passou de 12 para 14 livros. Esse livro foi o capítulo, perdão, obrigado. Capítulos, né? De 12 para 14 capítulos. Irmãos, o apócrifo, na verdade, é uma obra religiosa mantida na segundo os estudiosos, dizem que ela foi mantida na clandestinidade, saiu, né? E ela é destituída de autoridade canônica. Por que destituída de autoridade canônica, irmãos? Vamos entender isso aqui. Essa obra também ela significa secreto, pois os seus autores eles são desconhecidos. As pessoas não existem relatos, né? Os autores eles são desconhecidos. Falando aqui agora da questão da canonicidade da Bíblia, né? Ou seja, a sua veracidade, a sua legitimidade, né? A palavra canon, irmãos, mais informações aqui pra gente, ela vem do hebreu cané, e significa vara ou cana de medir. O que é que isso quer dizer? A Bíblia, ela se constitui aí agora o canon ou a medida pela qual tudo mais deve ser avaliado. Ou seja, a Bíblia, ela serve para nos avaliar, ela serve para nos medir, ela é o nosso, vamos colocar assim, a nossa base para que nós estejamos nos medindo por ela, né? E por que a Bíblia ela tem essa característica? Por causa da sua autoridade divina. E diferente dos 66 livros da Bíblia, esses livros adicionais,
eles não são livros inspirados por Deus. Esses livros que não estão na Bíblia Sagrada, eles não são livros inspirados. Eles foram escritos no período em que Deus não se revelou aos seus profetas. Que período foi esse? Lembra lá do período interbíblico, irmãos? Né? Ele tem o seu valor histórico, né? Mas esses livros ele foi escrito justamente nesse período. Por isso que a Bíblia não contém esses livros. É por isso que eles não estão inseridos aqui. Agora, falando um pouquinho sobre a questão do período interbíblico. Os irmãos que têm Bíblia aí nas suas mãos, eu não sei, hoje como existem muitas versões, né, das Bíblias, eu, por exemplo, eu tenho, Nádia até brincou comigo, né, que eu estava estudando, aí eu arrumei em cima da cama, acho que foi 5 ou 6 Bíblias, né, com versões, algumas com versões diferentes. Aí Nádia pensou assim, então você vai levar tudo isso para a igreja? Eu disse, não, calma, eu só estou aqui estudando, porque ali você tem algumas versões dessas Bíblias. Eu particularmente gosto muito da versão NVI e a João Almeida atualizada, a revista e atualizada. Eu gosto muito dessas duas versões, mas eu tenho algumas outras versões. Hoje, por exemplo, você encontra diversas versões. Você tem a linguagem de hoje, a NVI, Bíblia da Mulher. Você tem aí uma gama, né? É bem ampla aí essa questão das versões bíblicas. Mas falando aqui agora do período ainda interbíblico, se você abrir a sua Bíblia aí, no meio aí de Malaquias para Mateus, você vai encontrar, se não uma página branca, eu tenho Bíblia, essa tem uma divisão? Aí a janela, não falei? Essa tem divisão? Também não tem. Pronto, então, algumas Bíblias, ela tem divisão de Malaquias para Mateus, né? Algum dos irmãos aí está com alguma que tem essa página branca? A sua tem uma... Pronto, tá vendo? Então, algumas Bíblias, eu tenho essa, por exemplo, que tem 4 páginas brancas, né, dividindo um para o outro. E o que é que isso simboliza, irmão? O que é que isso ali representa? Esse período interbíblico, né, os livros da Bíblia foram escritos em um período de 1600 anos. O primeiro livro ele foi escrito, o primeiro livro escrito foi Jó, em aproximadamente 1500 a.C. E o último livro foi o livro de Apocalipse. Pronto. Perceba então e agora que de Malaquias lá para Mateus você vai encontrar essas páginas brancas, né? E essas páginas brancas, ela vai representar um período de 400 anos em que Deus, ele se calou de uma forma severa. Nesse período, profetas não foram levantados e ninguém, Deus, ele se calou de uma forma total e completa. E foi exatamente nesse período, então, Davi, que esses livros, eles foram escritos. Por isso eles não estão incluídos, porque se Deus estava calado e a Bíblia ela é inspiração divina, a palavra revela que a Bíblia foi escrita por homens e inspirado por Deus, e se esses livros foram escritos num período de 400 anos em que Deus esteve calado, não foi Deus que falou. Simples assim. Os irmãos compreendem, os irmãos concordam comigo? Compreendem, irmãos? Por isso então ele não tem, porque ele não tem essa veracidade que tem a Bíblia. Ainda que as histórias sejam bonitas, exatamente, a respeito de Deus, não foi inspirada por ele. Por Deus, exatamente. De uma forma simples. Deu para compreender, irmãos? Amém. Está bem compreendido por todos? Então vamos seguindo aqui em frente, né? Ele tem o seu valor histórico, né? Como a Priscila falou, é bonito, né? Os seus escritos e tudo mais tem o seu valor histórico, mas não a confiabilidade da Bíblia, sem dúvida. Não entendi. Eu não li ainda sobre isso, Davi, né? Essa é uma pergunta que eu posso te responder depois. É uma das perguntas que eu falei que se de repente eu não tivesse a resposta agora, podia ser respondida depois. Então, guarde essa aí que eu trago a resposta depois, falo contigo, né? E em nome de Jesus a gente não vai ficar sem resposta. Porque assim, esses livros, na verdade, eu sei que eles existem, mas não li.
na sua, né, ele completamente. Então, eu desconheço as informações contidas nele, né, mas sei, né, o porquê ele foi escrito, né, e que eles não são livros, porque o motivo pelo qual eles não estão na Bíblia. Bom, irmãos, vamos lá. Com relação à autoria, esse tempo é uma bênção. Com relação à autoria, irmãos, a Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 autores, irmãos. Isso aí os irmãos conhecem, né? A Bíblia já dá essa informação, e todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e eles foram e expressaram unicamente a vontade de Deus. Apesar de ter sido homens que escreveu, eles foram completamente inspirados por Deus. Engraçado, irmão, sabe o que é? Que eram pessoas que viveram época diferente, com costumes diferentes, né? Com, vamos dizer assim, cultura completamente diferente. A exemplo aqui, eu posso citar para os irmãos aqui. Lucas, ele foi médico, como nós sabemos, né? Amós era boiadeiro. Salomão, ele era rei. E Pedro era pescador. E apesar dessas pessoas, irmãos, terem cultura, profissões completamente diferentes e viverem em época em lugares diferentes, perceba que a Bíblia não se contradiz. Glória a Deus, amém. Por que ela não se contradiz, irmãos? Porque não foram os homens que escreveram, irmãos. Não foram homens que escreveram. Homens foram usados por Deus para escrever a palavra de Deus. Mas a palavra é inspiração divina. Ela é unicamente inspiração divina. Então esses homens, né, eles foram... os homens, eles foram usados por Deus para então estar escrevendo a palavra de Deus. Muitos deles nem ao menos se conheciam. A língua original da Bíblia, irmãos. A Bíblia, o Antigo Testamento, ela foi escrito em quê? No hebraico. Não é isso mesmo? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com porção em aramaico, principalmente ali no livro de Daniel, né? E o Novo Testamento, ele foi escrito no grego, né? Formação básica que muitos já conhecem. Agora, uma coisa interessante, irmãos, os escritos originais da Bíblia, chamados de autógrafos. Olha que coisa interessante, né? Autógrafos são os manuscritos dos autores originais, são aqueles originais, né? Não existe mais, a gente já não encontra mais esses escritos. O que temos hoje, na verdade, são cópias. São cópias desses escritos. Nós não encontramos mais os originais. Eles se perderam. Mas, antes de se perder, existem cópias, né? Assim como nós hoje temos versões da Bíblia que chegou até nós. Eu vou explicar direitinho para os irmãos isso aqui. Hoje nós temos várias versões, e essas várias versões, elas foram extraídas exatamente dessas cópias. As versões que nós temos hoje foi ali extraída dessas cópias, desses manuscritos originais, né? Que aí elas são estudadas, e então quando se monta uma versão, as informações são buscadas exatamente nessas cópias, né? Para que seja construída a versão. E segundo os estudiosos da Bíblia, os manuscritos originais foram divididos em famílias. Eu achei bem interessante isso aqui. E essas famílias, na verdade, são duas aqui que eu trouxe, que são os manuscritos chamados Codex, um nome bem diferente, sináticos, né? E o que são esses Codex sináticos? São os manuscritos encontrados nas cavernas do Cunã, em Israel. E esse Codex Sináticos é um dos livros mais importantes do mundo. Ele foi escrito à mão há mais de 1.600 anos atrás. Esse é um dos manuscritos, uma das cópias que são utilizadas para versões. Esse manuscrito, ele é também conhecido como Aleph. Por que conhecido como Aleph? Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, né? Esse escrito é um dos mais importantes manuscritos gregos já descobertos até hoje, pois além de ser o mais antigo, ele data mais ou menos do século IV. Além de ser o mais antigo do século IV, né, é o único códex que contém o Novo Testamento completo.
as pessoas se baseiam nele para fazer as versões dessas cópias, onde tem ali o Novo Testamento completo. E temos também o Codex Vaticanus. Irmãos, eu prometo que eu não vou cansar muito mais os irmãos, só preciso terminar aqui, né, essa primeira parte, né, dessas informações. Esse Codex Vaticanus é um dos mais antigos manuscritos existentes na Bíblia grega. O nome Codex Vaticanus ele deve-se ao fato de estar guardado na Biblioteca do Vaticano, pelo menos desde o século IV, né? Escrito em 759 folha de velino. E o que é esse tal de velino, diácono? É um negócio muito interessante isso, né? Velino, na verdade, irmãos, eram peles de animais novos, por exemplo, cordeiro, né? Ovelhas, né? Que eram finas. Então era utilizado, na verdade, essas peles para escrever esses manuscritos aí, com 759 folhas e em letras nunciais. O que são essas letras? Elas são aquelas letras que eram escritas assim, bem coladinhas uma na outra, para poder sobrar espaço suficiente para a escrita. Então, ela era escrita nessas peles e bem juntinhas, né? Bem juntinhas. Eu ia até trazer aqui uma imagem, mas para não ficar muito longo, eu não preferi não trazer. Mas tem alguns escritos que você vê fotos na internet de fato, né? Porque não tem como você ler, parece que você não consegue separar, você não sabe o que é pontuações, onde é vírgula, continuidade, porque está tudo ali bem juntinho, bem coladinho, um no outro, né? Essas escritas, né? Então, e esse códex, irmãos, na verdade, são os manuscritos antigos que contêm obra de autores clássicos, tá bom, irmãos? A tradução em português. Os irmãos sabem quando foi que a Bíblia foi traduzida ao português, irmãos? De maneira que chegasse a essa versão para que você estivesse lendo? Os irmãos sabem quando isso aconteceu? Alguém arrisca aí? De repente eu estou falando aqui sozinho e os irmãos aí já têm informação e está dizendo assim: olha, Diácono, você está me informando aí algo que eu já sei. Eu sei, vamos adiantando aqui para melhor tempo. Vamos lá. Pronto, vamos lá, irmão. A primeira tradução, na verdade, em português foi feita nessa versão que eu gosto muito, que é de João Ferreira de Almeida, né? Ele é ministro e pregador da Igreja Reformada nas Índias Orientais Holandesas e é conhecido especialmente por ter sido o primeiro a traduzir a Bíblia Sagrada para a língua portuguesa, né? E sabe quando isso aconteceu, irmãos? Em 1681. Então João, ele foi o primeiro, né, primeira Bíblia em português foi traduzida por ele, né, nessa versão. Pronto, vamos lá, seguindo um pouquinho mais aqui à frente. Eu falei da inspiração divina, irmãos. Eu falei da inspiração para que a Bíblia fosse escrita. Em 2 Timóteo 3, no versículo 16, nós vamos encontrar uma afirmação interessante, assim também como 2 Pedro 1,21, né? Porque de repente você pode ser questionado acerca dessa veracidade da Bíblia pelo fato de ter sido escrita por homens. E a palavra de Deus, ela nos responde a isso e nos dá essa informação quando ela diz assim em 2 Pedro 1,21: pois jamais a profecia teve origem na vontade do quê, irmão? Se você ler na sua Bíblia, na vontade humana. Ou seja, não teve, irmãos, origem, e ela não teve essa origem na vontade humana, mas em homens que falaram da parte de Deus, impelidos ou movidos pelo Espírito Santo. Em Timóteo 3,16 nós encontramos a afirmação: toda a Escritura é divinamente inspirada. Divinamente inspirada, irmãos. Então a Escritura, ela é divina, ela foi inspirada por Deus. Sem dúvida alguma, existem várias maneiras de se enxergar a Bíblia, irmãos. Algumas pessoas enxergam a Bíblia de várias maneiras, né? Para muitos ela é digna de crédito e para muitos é repleta de verdade. Para outros é apenas os textos bíblicos não passam de acervo, repletos de lendas, porque eu já ouvi pessoas dizendo, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas, irmãos, e quando falei de Jesus, a pessoa queima-roupa olhou para mim e disse assim: quem é Jesus? Eu não conheço Jesus.
Mas ele não falou querendo dizer que não conhecia Jesus, porque ninguém nunca chegou até ele para falar acerca de Jesus. Ele quis menosprezar mesmo. Ele quis dizer assim: para mim Jesus não existe. Quem é Jesus? E ele falou com aquele sentimento, que você percebia de fato, a negatividade quando se falava acerca do Filho de Deus. Mas eu pude conversar com ele. Se ele foi convencido, eu não sei, mas eu pude dizer para ele quem era Jesus. Porque eu conheço, irmãos, você conhece, você sabe quem é Jesus. Então, se alguém me pergunta quem é Jesus, você tem autoridade para responder a essa pessoa quem é Jesus, porque você conhece Jesus. Através do testemunho de Ivonete nessa manhã, você pode saber quem é Deus, você pode saber quem é Jesus. O que ele pode fazer? Que outro pode realizar aquilo que foi realizado na sua vida? Não existe, irmãos. Só Jesus nas nossas vidas, só Deus em nossas vidas pelo seu poder. Mas vamos então em frente. Por isso, irmãos, que existe essa importância apologética, que é essa área da teologia, que é o propósito da lição bíblica que nós estamos estudando, que nós estamos transformando aqui nesse seminário, que é importante, essa área da teologia que se preocupa na defesa da fé cristã. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos defender a nossa fé cristã, sem dúvida alguma. Mas a Bíblia, irmãos, ela é interessante, tão interessante, com certeza os irmãos já ouviram falar acerca dos museus, bíblicos. Sem dúvida alguma, tem algumas cidades que tem, alguns países que têm os museus bíblicos. E eu quis trazer aqui o Museu Bíblico, que foi inaugurado em Washington, que é esse museu aqui. Esse museu bíblico, que ele contém aí vários acervos da Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela não é essa simples literatura que alguém quer colocar essa posição na Bíblia como uma simples literatura. Ela é tão importante para a humanidade que existe então esses museus, por exemplo, e lá nos Estados Unidos, em Washington, foi construído esse museu, e as informações dizem que esse museu ele tem tecnologia de ponta. E o propósito desse museu é exatamente atrair e convidar pessoas para se envolverem na história e nas narrativas bíblicas, para conhecer a palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. Aí eu tenho uma informação que diz que com apenas 6 meses de inaugurado esse museu, irmãos, ele recebeu mais de 565 mil visitantes. E superou, sabe o que, irmão? O recorde que era do Museu Internacional de Espionagem, que nesse mesmo período ele tinha mais ou menos 319 visitas, nesse mesmo período, 319 mil visitas. Nesse período, o Museu da Bíblia, com apenas 6 meses, ele estava superando 565 mil visitas para conhecer o Museu da Bíblia. Como dizer que esse livro não é um livro importante, irmãos? Como dizer que esse livro não é um livro importante? Mas vamos então entender aqui a nossa fé cristã, irmãos. Como nós já citamos, nós temos que a Bíblia, ela não é um livro qualquer, mas ela não tem também o mesmo grau de importância dos demais. Olha só, Hebreus 1, versículo 1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então a Bíblia é exatamente aquilo que Deus ele falou. A Bíblia, irmãos, ela é confiável em sua inspiração. A Bíblia é confiável em sua inspiração. 2 Pedro 1, versículo 21. A profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eis aí a inspiração. E a palavra inspiração significa exatamente soprado por Deus. E esse termo aqui ele indica a atividade do Espírito Santo na direção e na orientação dos seus escritores, que eram completamente inspirados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá, seguindo em frente. A inspiração divina, irmãos, ela é totalmente
plenária. Plenária por quê? De Gênesis e Apocalipse, tudo foi registrado pela vontade de Deus. Olívio, obrigado. Ali pertinho. Obrigado. Ela é plenária porque de Gênesis e Apocalipse ela foi registrada pela vontade de Deus. Como eu já citei aqui, toda escritura é inspirada por Deus. Ela é, irmãos, dinâmica. Dinâmica porque Deus não anulou a personalidade dos seus escritores. Não eram pessoas robotizadas, irmãos. Não eram zumbis. Eram humanos, como eu e você. Mas foi usado e orientado pelo Espírito Santo, que eles puderam usar suas experiências, eles puderam usar suas pesquisas, suas aptidões, sem interferir em um momento sequer na ação divina. Eles não interferiram na ação divina. A Bíblia é completamente divina. 2 Pedro 3,15: tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Olha, atente para esse final aqui. Escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Mas vamos lá. A Bíblia também, irmãos, ela é verbal. Verbal por quê? Porque Deus se revelou por meio de palavras em todos os escritos, originais, estão contidas ali a palavra de Deus. 2 Samuel 23, versículo 2: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Eu gosto dessa parte aqui. Ela é sobrenatural. Amém, irmãos? Ela é sobrenatural. Por que ela é sobrenatural, irmãos? Porque a palavra de Deus é sobrenatural. Porque ela produz efeitos imediatos do Espírito Santo nos que creem nela e em Cristo. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Romanos 10, versículo 9. Olha só o que é que esse texto fala, o efeito que a palavra de Deus ele causa em nossas vidas. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que é que acontece com você? Hein, irmãos? Qual é o final desse texto? Vamos conhecer, hein, irmãos? O texto finaliza assim: serás salvos. Esse é o efeito sobrenatural da palavra de Deus em nossas vidas, irmãos, quando nós a conhecemos. Então, quando nós confessamos, irmãos, essa palavra com a nossa boca, porque é através da palavra que nós conhecemos Jesus. É através dela que nós vamos ter acesso a Deus e acesso a Jesus. É através dela que nós vamos conhecer a Deus. Uma vez conhecendo a Deus, quando nós o confessamos com os nossos lábios, em nossos corações nós cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, como a palavra nos revela, porque é ela que também nos revela, então nós seremos salvos. E é a palavra que confirma isso, que é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra ela é completa. E ela não precisa ter absolutamente nada acrescentado a ela. Ela já é perfeita e é também completa. Aliás, em Deuteronômio 4, versículo 2, Moisés, ele nos traz uma exortação, Aí traz uma exortação ao povo para que obedecesse a palavra de Deus e dela não tirasse nem acrescentasse absolutamente nada. Quando a palavra diz assim, olha, nada acrescente às palavras que eu lhe ordeno e nada retire, mas obedeça aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que lhe ordeno. Então ele diz o que? Obedeça. Não precisa tirar absolutamente nada, porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela é inspirada e também inerrante, ou seja, a palavra de Deus, ela não erra, não contém erros na palavra de Deus, irmãos. Tito 1, versículo 2 diz assim: fé e conhecimento que se fundamenta na esperança, ou seja, fé é conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, o Deus, atente para essa parte aqui, o Deus que não mente, esse Deus perfeito que não mente, irmãos.
Essa palavra, irmãos, é tão poderosa, essa palavra é tão tremenda, que ela também nos dá certeza acerca da sua confiança, da sua veracidade. Número 23, versículo 19, um texto muito conhecido de todos nós. A palavra fala mesmo assim para nós. Olha, Deus, eu gostaria de ler com a igreja esse texto. Quem quer ler com a igreja? Para que a gente afirmasse de fato isso que nós cremos acerca do nosso Deus, acerca da palavra de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se... Mais uma vez, irmãos, bem forte aí para o Senhor, vai. Deus não é Aleluia. homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ele faz isso, irmãos? Não, irmãos. Ele é Deus. A sua palavra é fiel, irmãos. A sua palavra é poderosa. Ele o Deus não é o homem como nós que somos falhos, cheios de erro, que mente, que falha. Deus é perfeito. A palavra revela, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Quando ele fala, irmãos, ele não se arrepende, e o que a sua palavra revela, ele cumpre pelo seu poder, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia é confiante, irmãos. Ela tem confiança com relação à sua autoridade, irmãos. Por isso, Davi, que eu respondi para você quando você perguntou acerca daqueles livros que não estavam na Bíblia, porque a Bíblia ela tem autoridade, a Bíblia ela tem poder, ela se revela, a Bíblia é confiante, porque ela é a palavra de Deus. Irmãos, ela é a palavra de Deus não apenas porque contém ou se torna, ela é a palavra de Deus, não apenas a contém, ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Interessante uma coisa aqui que eu falei, que no início, quando eu falei que nós não vamos convencer ninguém acerca de acreditar ou não na Bíblia, ela está mais ou menos nesse nível aqui. A Bíblia fala o que acerca de Jesus, irmãos? E ela revela também que um dia vai acontecer o que? Jesus ele vai o quê? Voltar. Tem certeza disso? Amém. Jesus ele vai voltar. Onde é que nós encontramos isso, irmãos? Na Bíblia. Glória a Deus. Que eu creia ou não, ele vai voltar. Aleluia. Se eu acreditar ou não nessa palavra, irmãos, ele vai voltar e ela não vai deixar de ser a palavra de Deus. Não é a minha fé nela ou a minha confiança que vai autorizar ou que vai caracterizar esse livro como sendo a verdade ou não, porque ela não depende de eu acreditar nela ou não. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Eu preciso acreditar nela porque ela é a palavra de Deus. E isso é importante. Existe uma citação, irmãos. Existe uma citação aqui do George Washington, que ele é ex-presidente americano, e a citação que ele fez foi exatamente essa: olha, é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Você pode glorificar mesmo, irmãos. Ele está falando acerca do poder de Deus. É impossível se governar o mundo. Ele tinha essa consciência sem a Bíblia e sem Deus. Veja, irmãos, o quanto essa palavra, o quanto essa Bíblia ela é importante. A Bíblia é confiável, irmãos, em suas evidências, né? Então, irmãos, como eu falei, para nos certificarmos aqui da confiabilidade da Bíblia, nós podemos, por exemplo, recorrer a algumas evidências que nós vamos encontrar, que vão atestar aqui que ela é plenamente verdadeira e inspirada por Deus. Como já citei aqui e já repeti, Ezequiel 31, versículo 1, por exemplo, diz assim: assim diz o Senhor, ouve a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor. Sabe o que acontecia aqui, irmãos? Os profetas, por exemplo, provando a Bíblia, ou a própria Bíblia falando acerca dela, alguns
dos profetas, alguns dos homens da Bíblia, eles usavam essa expressão. Vocês vão encontrar algum texto, a exemplo de Ezequiel 31, versículo 1, que ele começava na sua fala exatamente isso: olha, assim diz o Senhor. Por fim ele diz assim: ouve, não é a minha palavra, a palavra do Senhor. Ou veio a mim, quando eu ia falar para vocês, povo, veio a mim a palavra do Senhor, não é a minha palavra, para nós entendermos, né, aqui essa convicção que aqueles homens tinham de que a palavra de Deus era completamente inspirada pelo Espírito Santo. E por fim, nós podemos aqui afirmar, sem dúvida alguma, que a palavra de Deus, ali no Novo Testamento, declara que toda a Escritura, como palavra de Deus, é inspirada, inerrante, infalível, fiel e também verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas 16, 17. Não entendi, Davi? Timóteo 1, versículo 2. Você lê para mim, por favor, aí, Davi? Quem tem aí rapidinho para ler? É Tito, desculpa, é Tito. Tito 1, 2. Tito 1, 2. Deixa eu ver onde é que está Tito 1, 2. Eu li agora para você. Foi pronto. Tito 1, 2 diz assim: fé é conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. O qual o Deus que não mente. Muito bom, Davi. Seguindo aqui então à frente, a Bíblia, irmãos, como eu estava dizendo, a palavra do Senhor, ela é fiel, infalível e verdadeira. Lucas 16, 17. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Mateus 5,19. Por quê? Em verdade eu vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota nem um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então a palavra é perfeita, ela se cumpre tudo que ela promete. A palavra de Deus, ela é indestrutível, irmãos. Sabe por que eu sabe por que eu não conheço a palavra? Sim, Davi. Meu filho teve uma experiência com essa palavra. Sim. Aí minha mãe, um dia foi voltar, aí ele disse a palavra, como ele falou para ele. Aí está aqui. Aí deu essa palavra. Amém por isso. Veja como é a palavra de Deus, né, irmão? Davi, como eu falei, a ação da palavra de Deus é sobrenatural. E ela trabalhou no coração de Levi. Quando ela leu, ele leu ali, ele pôde perceber, ele foi questionar, ele foi perguntar, né, acerca daquilo que a palavra de Deus estava dizendo. Isso é importante, a ação da palavra de Deus em nossas vidas. A ação, ou seja, a Bíblia é indestrutível, irmãos. Apesar de já ter sofrido diversos ataques, né, no decorrer dos séculos aí, a Bíblia, ela continua viva, fiel e verdadeira. Ela é indestrutível, né? A Bíblia é confiável naquilo que ela diz, né? Isso é importante. A Bíblia é confiável naquilo que ela diz. Gênesis 2, versículo 4. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, nele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, dos tempos em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, irmãos, se nós cremos na veracidade da Bíblia ou não, ela é fiel. E existem textos aqui que vai estar nos afirmando isso, sem dúvida alguma. Chegando aqui, irmãos, ao final dessa parte, eu gostaria de pedir mais uma vez que os irmãos lessem aqui comigo esse texto. Está dando para os irmãos ler, irmãos? Está dando para ouvir? Eu gostaria também que os irmãos nos ajudassem aqui, lendo do 3 ao 5. Esse texto está lá em Apocalipse 21, versículo 5. Vivemos uma nova realidade em que o pecado e todos os males provenientes da sua ação não mais existirão. Vamos ler esse texto aqui, irmãos? Agora o tabernáculo de Deus está com os
Sabe por que essa palavra é verdadeira e digna de confiança, irmãos? Porque essa mesma palavra, ela nos revela que o pecado nos separou de Deus. Olha só onde nós vamos chegar. Romanos 3:23. Pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Porém, essa mesma palavra, irmãos, vai nos mostrar um plano estabelecido por Deus para nos trazer salvação. E a gente precisa crer nisso. Lá no texto de 1 Timóteo 2:25, assim como João 3:16, um texto bem conhecido de todos nós, através da palavra de Deus, nós vamos conhecer o sacrifício de Jesus e saber que valeu a pena. Que através do seu sacrifício, a palavra revela que esse sacrifício nos garante vida eterna, irmãos. A palavra diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E como nós vamos conhecer isso, irmãos? Através dessa palavra, né? Que aquele que está sentado no trono disse: estou trazendo novo, fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus vai voltar, irmãos. E nós sabemos disso através da sua palavra, que é fiel, que é verdadeira, não é questionável, ela não erra, né? E ela nos mostra essa palavra, porque a palavra de Deus, ela tem autoridade. E a palavra também revela que quando nós guardamos os mandamentos, quando nós obedecemos essa palavra, nós demonstramos que amamos a Deus. Nós amamos a Deus. João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos, na primeira parte, e os guarda, esse é o que me ama. E nós só vamos conhecer isso através da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Aleluia. Irmãos, creia na palavra de Deus, ela é verdadeira. Você crê nisso? Você crê que a palavra de Deus é verdadeira? Aleluia. A palavra de Deus é verdadeira, irmãos. Isaías 40:8. Seca-se a erva, aleluia, e murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. Ela subsiste eternamente, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia, irmãos, é um livro confiável. A Bíblia é um livro confiável. E nós precisamos crer no que ela diz. Então, se hoje você for questionado acerca da palavra de Deus, você tem respaldo para responder que essa palavra, que é boa, perfeita e também agradável, ela é verdadeira. E ela é manual para as nossas vidas. É o caminho que nos leva a Deus. É a lâmpada para os nossos pés, que ilumina os nossos passos. É a luz que clareia o nosso caminho e que nos conduz à presença do nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia é fiel, irmãos. A Bíblia é verdadeira. Creia nisso, no poder do nome do Senhor Jesus. Nós vamos passar para a parte final para encerrarmos. Davi fez algum questionamento e eu queria saber dos irmãos. Ficou claro para os irmãos? Os irmãos conseguiram compreender? Peço perdão pelo tempo, porque de fato não tinha como nós expormos tudo isso aqui sem gastarmos um pouquinho mais de tempo. Peço perdão por isso. Mas o que eu pergunto para os irmãos é: deu para os irmãos entenderem? Os irmãos conseguiram compreender bem todas as coisas? Ficou alguma dúvida? Existe algum questionamento que os irmãos queiram fazer? Alguma pergunta que queiram fazer? A pergunta já é agora? Como? Quantos anos a Bíblia foi escrita? Em quantos anos? A Bíblia foi escrita, circula entre 1500 a 1600 anos, não é isso? Em que a Bíblia ela foi escrita. Em 1600 anos, por esses 40 homens inspirados por Deus nesse período aí, né? Já que eu quero acrescentar a informação de que existem povos ainda. Sim, não tem um único versículo bíblico traduzido no seu idioma. Sim, é verdade.
que existe uma empresa, pode assim dizer, chamada Portas Abertas, Sim. que hoje eles recebem doações para que tradutores pesquisem o idioma daquela nação, daquele povo indígena ou algo desse tipo, para poder fazer a tradução. Como em geral esses lugares são de difícil acesso, eles às vezes fazem sobrevoo pela região e jogam essas literaturas do céu para poder eles terem acesso a esse material. Alguns são mortos em razão de estarem fazendo esse trabalho de divulgação de entrega da Bíblia. Então, orar para essas pessoas é também contribuir para que mais pessoas tenham acesso à Bíblia, como nós temos hoje essa facilidade, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como essa informação que a Priscila deu, né, ou aqui está transmitindo, é claro que os irmãos estão aqui de ouvir, existe, apesar de toda, né, esse número, né, como nós apresentamos aqui com relação à tradução da Bíblia, ainda existem povos que ainda não foram alcançados, tem povos que ainda não tiveram a Bíblia traduzida para os seus idiomas, né, para que eles pudessem ter acesso. Mas pessoas estão trabalhando em prol do reino, como foi colocado. Pessoas estão ali distribuindo, se esforçando, se colocando como voluntários, né, para que o mundo possa conhecer a palavra viva e eficaz, a palavra de Deus. A Bíblia é um livro divino humano? Por quê? A Bíblia é um livro divino humano? Irmãos, nós podemos responder essa pergunta utilizando o texto que nós falamos aqui, até repetimos, né, que toda palavra é divinamente inspirada. Aí eu li um texto aqui que os homens eles não eram robôs e eram usados por Deus, e eles tinham vontade, tinham suas culturas e tudo mais, e apesar de tudo isso, eles não interferiram na divindade da Bíblia, mas eles, sim, a Bíblia é divina humana porque foi a vontade divina realizada no humano, através do humano. Então nós podemos chamá-la de divina humana, não colocando a Bíblia no grau de humanidade igual me fala, mas sobre esse aspecto aqui, inspirada por Deus, usando o homem, para Deus usando o homem, não a vontade do homem, mas a vontade de Deus através do homem, a Bíblia foi escrita. Amém? Sim. O livro de Hebreus. Esse livro de Hebreus aqui entra, Davi, naquela pesquisa que eu falei para vocês dos livros gerais, né? Que foi escrita não a um povo específico. Davi não me pega. Brincadeira. Fica à vontade, irmãos. Escrito do modo geral, então não tem esse, né? Desconhecido, exatamente. Pronto, irmãos. Irmãos, o tempo, não é que esteja com medo das perguntas, não, é porque o tempo está avançando de fato e a gente precisa terminar aqui, né? Mas se os irmãos tiverem mais alguma dúvida, os irmãos podem nos procurar e nós teremos o maior prazer em estar respondendo as perguntas. Mas a minha preocupação aqui é que tudo isso tenha ficado muito claro na mente aqui, na cabeça dos nossos irmãos, e que de fato ela tenha cumprido o propósito pelo qual foi estabelecido esse seminário nesse dia. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos também louvar ao Senhor nosso Deus e vamos também orar, apresentando ao Senhor essas vidas, essas pessoas que estão nesse trabalho de tradução da Bíblia, essas pessoas que estão distribuindo Bíblias, missionários que estão espalhando pelo mundo, falando da palavra de Deus, distribuindo a palavra de Deus, chegando aonde existe dificuldade para que a palavra de Deus ela chegue, que nós possamos orar, e que nós possamos orar também pedindo que o Senhor possa dar discernimento, para que as pessoas que ainda não acreditam nessa palavra possam crer que através dessa palavra viva e eficaz o mundo pode conhecer quem é Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra revela, irmãos. Lembra que eu falei que eu gosto muito dessa parte quando fala da Bíblia como sendo sobrenatural? Agora, a palavra é tremenda. Ela faz esse efeito na vida do homem e ela revela que Cristo voltará.
que em breve ele voltará. Olha, irmãos, em toda a Bíblia, a Bíblia é completa, mas eu tenho isso como uma promessa, uma promessa tremenda, uma promessa valiosíssima da parte de Deus, quando diz assim: Jesus vai voltar. E nós cremos nessa promessa que está na Bíblia, que está na palavra de Deus. Ele vai voltar para buscar a mim, buscar a você. A Bíblia quem revela isso de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. E nós vamos louvar agora nesse momento, antes de orar, e vamos fazer essa declaração. Vai